Olá, homens e mulheres da minha vida, sejam bem-vindos ao nosso mundo e a mais um vídeo aqui na Rádio Infidelidade. Eu tenho certeza que o que eu vou falar depois desse vídeo vai deixar muita gente de cabelo em pé. Então, vem comigo, acompanha a história, se inscreve no canal, curte o vídeo e depois, claro, né? Depois de compartilhar, deixa aqui o seu maravilhoso e necessário comentário e parecer. Bom, olá, tenho 23 anos, sou casada e tenho um filho. Estou casada desde os 16 anos. Meu marido não foi meu primeiro homem, porque aos 15 eu tive alguns parceiros. Meu marido é cristão, um homem muito bom, trabalhador, faz tudo por mim e nunca peguei traição dele. Mas desde o começo do nosso namoro, eu sempre traí ele com meu ex, o qual tirou minha virgindade, e com outros, os quais me sentia atraída. Depois que engravidei, eu decidi parar. Mas depois de um ano que meu filho nasceu, conheci um rapaz do meu trabalho. Ele era casado e comecei a sair com ele. E tive com ele o melhor sexo da minha vida. Eita, que temos aqui mais uma história de amor de pica. Uhul! E depois disso, é óbvio, né, gente? Eu comecei a perder o interesse pelo meu marido. Era um sexo frio da minha parte e com o amante eu adorava. Aí meu marido foi desconfiando e um certo dia ele pegou eu com o rapaz. Então nos separamos. Mas depois voltamos. Ficou tudo bem. Voltei a sentir prazer com ele. Mas depois de um tempo, caí nas cantadas do marido da irmã do meu esposo. Uau, o cunhado? Marido da irmã do marido dela. E comecei a trair de novo. E parei de ficar com o cunhado do meu marido. E então comecei a ficar com um amigo do meu marido. Me sinto muito bem, pois ele realiza todos os meus desejos. Só que na cama com meu marido não sinto tesão, porém não consigo me separar dele, pois amo a companhia dele. Amo o nosso lar, mas não consigo parar de traí-lo. Quando assisti o filme A Vida Secreta de Zoe, eu me identifiquei muito, pois na infância eu sofri abuso do meu padrinho. Foi quando me toquei que às vezes traio sem mesmo querer nem pensar nas consequências e me pergunto se não seria um trauma da infância que me faz não controlar o desejo sexual. Quando estou sozinha, eu me masturbo e vejo filmes pornôs. O desejo fala mais alto. Penso em procurar um psicólogo, mas também penso em me separar e depois me arrepender. Me dá um conselho, por favor. Gente, aqui eu acho que nós temos um caso sério de compulsão sexual. Parece que uma pessoa assim, né? Ou ela não casa, ou ela realmente precisa de ajuda. Tá bem claro aqui pra mim que ela ama sim o marido. Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre esse transtorno, essa compulsão sexual, porque é muito, 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 muito importante. Ela falou aqui, né, que ela assistiu A Vida Secreta de Zoe, eu também assisti, inclusive fiz uma live falando a respeito desse filme aqui no canal. E tem também a trilogia Ninfomaníaca, então isso daqui não é só um caso de safadeza e traição. Pode ser, mas não me parece. Parece que tem algo aqui por trás que faz com que ela busque satisfação sexual nas pessoas e não uma fuga, um aconchego, uma vingança. Ai, meu marido não me dá atenção, então eu vou lá. Parece-me que aqui tudo é pela satisfação sexual, então ela precisa sim resolver esse problema. E nós vamos falar um pouquinho aqui sobre isso, ok? É um transtorno que está ligado, assim, diretamente à ansiedade, sabe? Em muitos casos, esse é um transtorno que está diretamente ligado à ansiedade. E também, em muitos casos, há outros transtornos obsessivos compulsivos. Quem tem vício em sexo tem muita dificuldade em se concentrar e pensar em outra coisa a não ser no sexo. Geralmente, quem tem pode levar anos para perceber que sofre do problema, porque o sexo está ligado diretamente ao prazer, ou seja, é bom. Na maioria dos casos, é a família, os amigos e as pessoas próximas que identificam o que está acontecendo com a pessoa. Essa doença se manifesta, na maioria dos casos, em homens, mas mulheres não saem ilesas, não.
Muitos estudiosos cogitam que o transtorno esteja mais ligado aos homens porque a sociedade meio que contribuiu para que o problema se desenvolvesse. Homens são desde muito cedo cobrados pela sua virilidade, então é aceito na maioria das vezes o comportamento do homem que vive transando cada dia com uma mulher diferente, o que não acontece com a gente, né? Somos educadas a sermos recatadas e do lar, ou seja, existe uma pressão muito maior sobre o zelo pela nossa sexualidade se comparado aos dos homens. Para quem sofre de compulsão sexual ou um ninfomaníaco, uma ninfomaníaca, o recomendado sim é a terapia, como ela mesma disse ali, de procurar um psicólogo, que se baseia no controle do comportamento. Não adianta também você procurar uma pessoa que não é especializada no assunto. E é bem possível que durante o tratamento sejam administrados antidepressivos que colaborem para inibir o desejo incontrolável pelo sexo. Para a gente saber se uma pessoa tem transtorno de comportamento sexual compulsivo, que é o nome correto que a gente dá ao vício em sexo, é preciso que ela mantenha um padrão relacionado a esse comportamento por pelo menos 6 meses. E para saber se uma pessoa tem esse transtorno, basta perceber se ela tenta se controlar, mas não consegue. Então, a nossa amiga aqui, ela realmente precisa observar isso. Ela tenta não pensar, ela tenta não ir, mas ela não consegue. Aí já é um alerta. Porque o indivíduo ele começa a priorizar o sexo em detrimento a todo o resto da sua vida. É importante ressaltar que nem sempre essa compulsão leva a pessoa a fazer sexo mais frequente com o parceiro. Então, assim, a pessoa gosta de sexo, mas não com o parceiro. Esse é o problema. Por quê? O homem gosta muito de sexo. Se ele casa com uma mulher que gosta muito de sexo com ele, estaria tudo perfeito, mas o problema é que aí induz a pessoa a consumir pornografia, a se masturbar descontroladamente, e isso compromete o relacionamento principal, com brigas, possibilidade de divórcio e perda da guarda de filhos, até mesmo isolamento social. Queda da produtividade no trabalho, então nem se fala, e problemas financeiros por conta do desemprego. Muitos gastam o que não tem com profissionais do sexo e consumo de acessórios eróticos. Aqui, muito mais no caso dos homens. Muitas vezes as pessoas que são comprometidas e têm esse transtorno, elas criam um mundo paralelo, incluindo relacionamentos extraconjugais de todas as formas, pois não importa o quão promíscuo seja, o que importa é saciar os seus desejos. Vício em sexo é uma doença e precisa ser entendida como tal. E se você não sabe se é uma pessoa que gosta muito de sexo ou realmente está indo além do limite entre a vontade exagerada e o vício, eu vou te mostrar alguns sinais que você pode avaliar. Um deles é a incongruência, ou se esse comportamento te afasta daquilo que você é ou interfere na sua vida, fazendo com que você deixe de lado as suas paixões e os seus objetivos, pode acreditar que você está sim com vício em sexo. Você é uma pessoa compulsiva por sexo. Ainda mais se você não tem controle, buscando uma satisfação imediata, ignorando qualquer tipo de consequência que venha acompanhada do ato. Eu te aconselho, sério mesmo, a buscar ajuda, pois com o passar do tempo, algumas pessoas tendem a seguir comportamentos mais arriscados para sentirem adrenalina, e você já está fazendo isso, porque se o seu marido descobrir no seu comportamento dele, pode dar merda. E tem que observar também o seu humor, pois em certos casos existe um pico de interesse sexual quando se está deprimido ou ansioso, o que é um pouco comum em pessoas sexualmente saudáveis. Quando se está deprimido ou ansioso, o que é pouco comum em pessoas sexualmente, eu aconselho também que você observe o seu humor, pois em certos casos existe um pico de interesse sexual quando se está deprimido ou ansioso, o que é pouco comum em pessoas sexualmente saudáveis. Por isso, se você realmente acredita que tem algum problema, busque ajuda. E se você acha que tem alguém perto de você aí, você que está assistindo o vídeo, que você possa, ter notado algum sinal de que essa pessoa tem essa compulsão sexual, entre em contato.
e fale com ela, tá? Pergunta se ela quer ajuda, pergunta se ela acha normal as atitudes que ela tá tendo em relação ao sexo, mas assim, de uma maneira amigável, para que a pessoa não se sinta coagida e se feche. Eu lembrei de uma amiga que tinha um marido, eles eram bem assim, tinham bastante dinheiro, ela era muito linda, casou com ele, assim, um homem muito bonito e desejado. E ele saía do trabalho do nada e chegava em casa e a obrigava a fazer sexo com ele diversas vezes. E esse cara tinha inúmeras amantes. Por que que eu sei de toda a história? Porque uma das amantes dele era casada com um funcionário do meu marido na época onde a gente morava. Eles trabalhavam na mesma empresa, que é o pai dos meus filhos. E esse cara comia, como se diz, um caminhão de merda por aquela mulher. E ela tinha dois amantes, na verdade, um outro empresário casado e esse empresário casado também. Essa moça pediu divórcio e pediu separação de corpos, ele não aceitava. A polícia teve que ir lá dar segurança para ela conseguir se separar. Ela amava o marido dela, mas ela não suportava as atitudes dele em relação ao vício por sexo e ele não aceitava ajuda. E eles eram uma família linda, sabe? Ela era, nossa, parecia uma modelo. Ela era uma pessoa assim inteligente, bem resolvida, sempre bem arrumada, mas você olhava nos olhos dela e via assim que tinha uma tristeza muito grande por trás. Até que ela não aguentou mais e pediu o divórcio. Ela teve que ir embora da cidade após o divórcio, porque ele a perseguia. Ele perseguia. No caso dele aqui, dessa minha amiga, antes, além, na verdade, dele manter amantes por conta do sexo, ele queria fazer muito sexo com a esposa o tempo todo. E hoje eu não sei, né? Faz muitos anos, faz 13 anos que eu não tenho mais contato com eles. Mas muito triste. Em relação à mulher que era casada com o cara que trabalhava com o pai dos meus filhos, o outro amante assumiu ela, toda a cidade ficou sabendo. E eu lembro que nós estávamos numa janta e ela tinha brigado com o amante, aí ela ligou para o marido dela e buscar ela. Ele largou tudo ali na janta, era na minha casa, que estava acontecendo, para ir atrás da mulher. Depois de um tempo, ela apareceu grávida, ninguém sabe se o filho é dele ou não. Eles pegaram e foram embora, e ninguém teve mais notícia, foram embora para uma outra cidade. Mas ele aguentava todas as traições e bastava ela estalar o dedo, tava ele lá igual um cachorrinho. Então, gente, cada um tem a vida que escolhe para si, né? Quem somos nós para julgar? E é essa história de hoje. Eu espero que vocês deixem os comentários de vocês sobre esse assunto. Eu acho muito interessante. Por quê? Porque às vezes a gente pensa que a pessoa é uma safada sem vergonha e, na verdade, ela não é. No caso dela aqui, eu acho que está bem explícito isso. Um beijo e até a próxima história real.